conheço o povo que é uma igreja. A gente não tinha nem os acessórios da mesa ali, da hóstia, da comunhão, nada, a gente não tinha. Fazia um pedaço de parede, derrubava. Fazia outro, e aí elas desanimaram. A primeira coisa que teve aqui, até antes das missas, foi a Legião de Maria. Olha, quando eu fui convidada, eu nunca tinha participado de igreja. Aí eu fui escolhida para ser a primeira coordenadora da Legião de Maria aqui. E a gente buscou, eu e a minha comadre, que é a dona Cida, a gente buscou essa legião lá da Santa Luzia e viemos, não tinha casa, não tinha lugar para a gente se reunir. A gente se reunia na casa da Maria Ângela, muito tempo, mais de anos. Aí depois que arrumaram um pouco o centro comunitário, puseram umas paredes, que era tudo aberto, né? A gente fazia reunião no salãozinho ali do centro comunitário. Aí convidamos o padre para celebrar uma missa, arrumamos até cadeira emprestada da Brahma, na época, que a gente não tinha nada, ia convidar o povo, né? Aí o Silvio viu que nós estávamos interessados, o Silvio marcou uma missa por mês. Aí nós tínhamos aqui na Santa Luzia, pegar os acessórios todos para ele, sabe? Até as vestes dele a gente trazia, deixava tudo um jeitinho assim, embaladinho. Ele chegava, se trocava, deixava lá para a gente levar no outro dia embora de novo. Bom, para começar não existia aqui, mas a gente começou no centro comunitário, hoje onde que é a creche. Aí nós juntamos um grupinho de senhoras e mais uns homens, fizemos os primeiros banquinhos, 6 banquinhos, sem encosto, sem nada. E nós não tínhamos na época recurso nenhum, né? Era um aparelhinho bem simplesinho que a gente colocava ali, um microfonezinho para cada um, para o padre e outro para quem canta, e era só o que nós tínhamos na época. A gente não tinha nem os acessórios da mesa ali, da hóstia, da comunhão, nada, a gente não tinha que buscar tudo, né? A maior dificuldade era montar altar, montar as coisas, carregar as caixas de som, né, que a gente tinha que carregar, ligar. Então, para a gente celebrar uma missa, a gente começava praticamente horas e horas antes para poder montar e ajeitar tudo. E nem sempre dava certo, né? Cada um trazia uma toalha, vaso de flor, santo que tinha, tudo que podia pôr no altar. Quando a gente não tem um espaço celebrativo adequado, é mais difícil a gente formar a comunidade. Mas, graças a Deus, nós tínhamos um pessoal muito bom, participava conosco, e então nós celebrávamos ali as missas, celebrações. Também as quermesses eram muito boas, as quermesses ali, tudo ali no centro comunitário. E lembro que as quermesses também a gente não tinha muito dinheiro assim para comprar as coisas, então a gente tinha que bater de casa em casa à noite pedindo frango, pedindo óleo. Acolhemos frango, até leitoa, tudo o povo dava as coisas, o povo recebia bem a gente, sabe? Mas era aquela comunidade bem pequenininha. Nossa, e época de outubro, né, São Francisco, época da quermesse, época de chuva, né? Meu Deus. O padre Silvio ainda sempre brincava, vocês querem chover? Marca a quermesse São Francisco. A gente ia buscar bambu para fazer cobertura, para fazer as quermesses, porque a gente não tinha outros recursos, né? Bambu e a lona, e nós punha por cima para cobrir, porque o centro comunitário era pequeno, então nós aumentava as barracas. Eu lembro que não tinha onde assar frango, então elas pediam nas casas para as pessoas assar no fogão a gás. As quermesses antigamente era sábado e domingo, né?
Chegaram no domingo, você ficava até 2 horas da manhã aqui, para depois no dia seguinte você ter que trabalhar. Naquela época já existia a catequese, né? Fazia-se catequese nas casas, né, com algumas crianças, e depois no espaço celebrativo as missas e os acontecimentos da catequese. Nós começamos assim com poucos catequistas, tivemos o apoio também dos catequistas da Santa Luzia, né? Aí a gente foi fazer visita nas casas, convidando as crianças, que aqui tem uma catequese para a gente para fazer, né? Os grupos aumentarem a participação das crianças. E assim foram conhecendo o trabalho, né? E a gente já tinha também as missas, e os pais participavam, e assim foram conhecendo esse trabalho, sempre com a ajuda do Padre Silvio. Aí depois de uns anos, aí nós fomos melhorando, aí ganhamos o espaço aqui do lado, na época do Clube de Mães, né? Vimos num dia no jornal que o Clube de Mães da Santa Luzia estava entregando isso daqui, devolvendo que elas não conseguiam construir. Aí eu juntei, acho que umas 7 ou 8 mulheres, era uma quinta-feira, o Padre Silvio atendia. Chegamos lá, quando ele viu nós, ele assustou. E o que aconteceu? Aí nós falamos, ó, nós temos essa notícia aqui, nós estamos precisando de um lugar. Só passou os direitos do Clube de Mães da Santa Luzia para nós. Eu fui lá, ele fez um documento, fui lá, elas assinaram, aí nós começamos. O Clube de Mães eu ensinava de tudo. Ensinava bordado, ensinava pintura. E elas adquiriam os materiais, os tecidos, se reuniam uma vez na semana e faziam esses enxovais para depois doar para as mães, né, que não tinham como adquirir o enxoval para os bebês. Da ideia do Padre Silvio, por onde o Padre Silvio e ele levava essa ideia, né? Começou na Santa Luzia, depois ele levou também para a comunidade de Santos Reis e aqui. Tinha a pastoral da criança aqui. A pastoral funcionou muitos anos, era muita criança, vinha o Dr. Rubens. E então era assim um grupo que trabalhava na área social, mas que também rezava, né? Eles eram fortes na oração. Tinha a Dona Cida, né? Não tem como não lembrar da Dona Cida, que era ali aquele alicerce, né? Junto ao Clube de Mães, mas também tinha os momentos de oração, de recreação. Então era um grupo realmente bem presente dentro da comunidade. Pegamos o pequeno dinheirinho que nós tínhamos guardado, já passamos alambrado em volta, para poder ficar fechado. Porque fazia um pedaço de parede, derrubavam. Fazia outro, e aí elas desanimaram. Assim que ergueu o salão, sabe, não estava pronto, rebocado ainda, mas as celebrações já passou para cá. Então a gente vinha, colocava cadeira, pegava caixa de som, umas que tem aí pesada pra caramba, e a gente arrastava essas caixas, colocava no lugar, né? Colocava as cadeiras certinho. A sala onde é a Legião de Maria, ali era a capela. Então ali acontecia a celebração da palavra todos os dias. Falava que a gente tinha uma igreja ambulante, né? Todas as vezes que fazia as primeiras eucaristias, as missas, a gente fazia o altar, fazia a decoração ali na barraca, e ficava aquela igreja bonita, aquele empenho dos pais, os catequizandos. Então isso me marcou muito. Além de arrumar o lugar, o espaço celebrativo, a liturgia também tinha que estar tudo escrito para o comentarista falar. Era igual o folheto, a gente não tinha folheto. A gente tinha que ler as leituras e sabe aquela entradinha que a gente faz, aquele comecinho, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer o comentarista poder ler, para a pessoa poder entender depois. Aí, com o tempo, foi ficando pequeno o salão, precisava de salas para catequese, porque só tinha 2 salas, porque deixou espaço para celebrar as missas, né? Aí foi se pensando em fazer a igreja. Ele falou que estava prometido pelo Mastrocola um terreno, mas havia alguns problemas na família, de herdeiro, de coisa, para mexer com essas terras.
Então demorou para eles dar o nosso terreno. Aí ficou muito tempo parado. As casas, o povo todo, mas não tinha nada de igreja. Um dia o Silvio falou para a gente assim: se vocês não trabalhar, se vocês não pôr em frente, não vai haver igreja. Vão pegar esse terreno de volta para fazer outras coisas no lugar da igreja. O que nós fizemos? Nós juntamos uma população de pessoas e viemos e nós capinava, fazia enxada, capinava, tirava os matos e mexendo. Aí começou-se a ideia da igreja. Antigamente não tinha São Francisco e Santa Clara, né? A nossa comunidade era Nossa Senhora das Graças. Então começamos a pensar essa santa Nossa Senhora das Graças. Porque a primeira santa que pisou na comunidade foi Nossa Senhora das Graças. Para todo lugar, ia para o altar, ia para um lado, outro, era a santa, né? Aí quando construiu a igreja, que ele falou, vamos por São Francisco e Santa Clara. O padre Silvio queria pôr esse nome, São Francisco. Aí o padre Nino quis, ele falou, perdemos São Francisco. Aí nós fomos pensar no outro nome, Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio. Aí, posteriormente, ele chegou um dia todo sorrindo e falou, ganhamos São Francisco de novo, agora vai ser São Francisco. E ele disse que tinha ido em Assis muitas vezes, ele era muito fã de São Francisco, então nós mudamos, sabe, o protetor. Aí a gente foi aprender sobre a vida e sobre as músicas de São Francisco. Tivemos a ajuda de muita gente, os franciscanos, a comunidade franciscana nos ajudou muito nesse trabalho, tanto formativo, celebrativo, musicalmente, né? Eles nos deram uma estrutura muito grande para que a gente pudesse viver a espiritualidade de São Francisco de Santa Clara. Então fez a igreja naquele resto do terreno. Aí o padre Silvio falou assim, eu quero um altar assim, que é São Francisco, né? Estilo de São Francisco, né? Bem rústico, com arcos, né? Aí ele falou assim, eu vi lá na rua Alagoas, um escritório de advocacia, tem um arco lá, tem até hoje lá, sabe, 3 arcos. Mais ou menos daquele estilo lá. Eu peguei, tá bom, naquela época era Kodak, né? Tirava foto, papá. Aí fui lá na Santa Luzia. Ô Silvio, é esse aqui que você quer? É isso mesmo. Aí eu fui atrás de um arquiteto, aí fez o altar, tudo certinho, 3 arcos, que tem agora assim, bonitinho. Inclusive, quando estava construindo a igreja aqui, né, que estava assim num caos assim, nós fazíamos as celebrações aqui. Não estava rebocado, não tinha piso, não tinha vidros ainda nas janelas. Aquele vitral lá, não tinha aquele vidro lá. Aquelas cruzes, formato de cruz lá, numa reunião do conselho, eu peguei 10 modelos de cruz, né? 4 cruzes, uma cruz só, cruz assim, tal, aí tudo, era tudo assim, tudo partilhado, sabe? Ó, o que vocês acham? Isso aqui ficou legal. Aí a gente colocava essas cadeiras de bar, né, para celebrar a missa, e eu lembro que, por exemplo, à noite dava uma ventania de terra. Aí no domingo a gente tinha que vir bem cedo para limpar as cadeiras, porque estava tudo empoeirada, não tinha vidro. Mas aí a gente já passou para cá e foi uma alegria a hora que veio para cá. Nós tivemos muita dificuldade no telhado, porque quando chovia era goteira para todo lado. E só sei que ficou quase um ano para terminar aquele altar lá. Eu olhei a pintura, tudo certinho. E era tudo assim, era a limpeza, os bancos que nós pintamos, tudo, né? Que veio lá de Santa Luzia, nós viemos de Santa Luzia. A Santa Luzia trocou os bancos lá e doou aquele banco de madeira, né? Aí nós viemos pintão, fizemos um mutirão. Depois de toda a luta, foi quando a gente inaugurou a igreja. Me mandaram um convite especial, era o padre Irineu. Nossa, aquilo, porque era um sonho nosso, né? A gente queria uma igreja. Demorou muito para o Mastrocola doar esse terreno para nós. Quando ele doou, nós já tínhamos essa igreja. Esse dia foi assim, um dia de muita chuva. Teve bastante presença mesmo das pessoas. Inclusive tinha até um crisma na Santa Luzia depois, ele fez meio que rápido, sabe? Pra gente poder ir pro crisma lá.
Mas foi assim, uma alegria muito grande já, né? Esse recomeço, né? Porque era um sonho, né? A gente construir a igreja, aquela luta, aquele trabalho, e ver que aconteceu. Nossa, foi maravilhoso. A missa era de domingo, né? Então, cada final de semana era um setor que era responsável para limpar a igreja. Não era todo domingo que tinha missa. A dificuldade que a gente pensava, será que vai ter missa? Será que não vai ter? Era dificuldade, né? Foi muitas vezes o Zé Roberto que celebrava. Ficávamos sem missa, com celebração, porque Santa Luzia era uma frequência que não podia ficar também lá em falta. E era poucos, né? Era poucos para vir todos os domingos, às vezes a gente mesmo fazia. Tinha domingo que não tinha padre, que era ministro, às vezes a gente tinha que preparar a missa, entendeu? Era assim. A gente pegava tudo usado da Santa Luzia, as mesas, né? E trazia para cá a mesa de som. E ela ia estragando mais, a gente ia lutando com aquilo. Quando chovia, dava interferência. Diante da necessidade de gente para cantar, que é uma dificuldade, eu acredito que até hoje para os grupos de música, né? Nós começamos também a criar o coral das crianças. E nós tínhamos crianças que cantavam muito bem, inclusive algumas até se destacaram, depois foram para a paróquia, né? Porque na realidade, a gente era formador aqui, e depois de formado aqui, eles iam para a paróquia. Nossa, era muita luta. Padre Silvio sempre junto. A gente falava até que não era um padre, era um pai. Era um pai para toda hora. O Padre Silvio era muito dinâmico, né? Ele não tinha medo de fazer as coisas. O Padre Silvio era muito dócil, muito bom. Ele vinha nas casas, celebrava nas casas também. Ele vinha comer, jantar com a gente, sabe? Ele falava para mim assim, se o dia que você quiser que eu coma na sua casa, faz uma abobrinha e um ovo frito. Me convida que eu vou. Ai, acho que foi fundamental, né? Ele fez tudo para nós aqui, né? E o Padre Silvio, ele sempre foi um exemplo de padre. Ele nos acolhia, ele nos ensinava muita coisa. Tinha um carinho muito especial por essa comunidade. Ele viveu muito aqui, muito do que tem aqui, ou quase tudo do que tem aqui, foi pensado por ele. Então, ele falava assim de uma forma tão linda da Eucaristia, tão linda para as crianças e para os pais, de uma forma tão dinâmica, né? Que aquilo me marcou. Quando a gente iniciou essa comunidade, o nosso sonho era um dia se tornar paróquia e... Sei lá, parece que não dava certo, né? A gente às vezes a gente queria, mas não acreditava. E quando o Padre Erlão veio para cá, que começou a lotar a igreja de um jeito que antes não era assim. A gente começou a pensar diferente já, né? Alguma coisa mudou. Eu me recordo que numa das primeiras reuniões com o povo, eles mencionaram para mim o desejo de serem paróquia, desde o início, isso desde a época do Padre Silvio. E aí então nós fomos trabalhando justamente para poder fazer esse desmembramento ser uma realidade, para que a gente pudesse se tornar uma paróquia, até porque a própria comunidade ela ansiava por isso. Não era um anseio do padre, não era um anseio do Padre Silvio, mas era da própria comunidade, como diz alguns documentos da igreja, né? Do sensus fidei, daquilo que o povo deseja, daquilo que o povo propõe. Então, quando eu cheguei, já existia esse desejo. Depois da saída do Padre Silvio, o Padre Geomar e depois, em seguida, o Padre Roberto, que já a gente foi para a missa de posse do Padre Roberto e ficou sabendo da criação da região pastoral. Chegou ele, o Padre Alain e o Padre Roberto. Aí eles levaram a gente ali para a capela para bater um papo. Aí avisou, falou que o Padre Alain ia ficar aqui com a gente. E a gente ficou com o pé atrás, não vou falar que não. Ficou com o pé atrás, assim, não porque não estava acreditando nele, né? Porque falava, ó, tá começando agora aqui. No ano de 2022, fui ordenado sacerdote pelas mãos de Dom Moacir Aparecido de Freitas e ele me confiou a comunidade de São Francisco de Santa Clara.
confesso que eu não conhecia esse lado de Votuporanga, não conhecia a comunidade e foi um grande desafio. O Padre Alain ele veio justamente para dar essa cara de paróquia, né? Parece que desde o começo o objetivo era esse, né? Tinha essa perspectiva de se transformar a paróquia, de ser elevada a paróquia. Então, com o jeito dele, né, de acolher, de trabalhar, de sempre presente, ele foi conquistando, né, a comunidade veio abraçando essa causa, abraçando a comunidade, abraçando ele, e com isso, né, todos nós ganhamos, né? Quando eu cheguei na comunidade, eu lembro que a missa que eu celebrei, né, eu olhava, ainda a gente estava praticamente saindo do período de pandemia, todo mundo de máscara e tal, né? Eu lembro que eu olhei assim para o povo, vi a igreja quase que vazia e eu pensei, meu Deus, né? Qual é o desafio que eu tenho aqui e o que eu vou propor para esse povo de diferente? Me recordo ainda também já saindo desse período de pandemia, quando eu entrei, né, no corredor central, na Sexta-feira Santa, eu lembro de ter contado ali mais ou menos umas 50 pessoas na igreja. Naquele momento eu pensei, preciso fazer alguma coisa. Com certeza, sim, houve um avanço, né, um 360 graus na comunidade, né, porque as missas tinham participação, mas bem menores. Então, a gente percebia, assim, a comunidade, mesmo a oferta do dízimo era menor, a participação nas missas. Embora a gente tivesse uma certa autonomia, um povo que já trabalhava, que já tinha um desenvolvimento quase que próprio, eu lembro que quando eu cheguei, eu me deparei assim com o desejo do povo de poder fazer algum trabalho pastoral um pouco mais organizado e também da minha parte de ter que organizar algumas pastorais que ainda não existiam. Eu lembro que, de certa maneira, o que existia aqui na comunidade era Ministério de Música, Ministério da Palavra, daqueles que faziam a celebração todos os dias de manhã, e também o Ministério dos Ministros da Eucaristia. Começou a ter a organização propriamente dita, né? O conselho de pastoral, a própria pastoral familiar, né, que nós propomos para ele, que trabalha com a catequese matrimonial e outros trabalhos. Eu lembro também uma das coisas interessantes que, quando eu cheguei, a primeira coisa que o padre pensa é o que eu vou fazer, aonde eu vou atender e como que o povo vai vir até mim. Me recordo que não tinha secretaria, não tinha secretário, não tinha secretária, não tinha nada. Duas coisas interessantes ali, que tinha duas salas. Aquelas salas tinham um monte de coisa, praticamente um depósito. Nós tivemos que fazer uma limpeza. Lembro até que o Zé Luiz Biziac ajudou a gente na pintura, né? Algumas pessoas estiveram junto conosco ali para poder ajudar a organizar aquela sala, onde o padre fez, um primeiro momento, a sala de atendimento dele e na outra que depois, posteriormente, se tornaria a secretaria. Ele é elétrico, né? Ele quer fazer, ele consegue, ele luta e ele consegue. Então, e a gente vai junto, né? O pessoal vai, as lideranças vão junto. Uma das queixas muito grandes da comunidade era justamente a aplicabilidade do dízimo dentro da igreja, né? Dentro da própria comunidade. Já que nós pertencíamos à paróquia Santa Luzia, então o dízimo era, né, obviamente, repartido entre as duas comunidades. E as necessidades que nós tínhamos eram, então, depois repassadas. Isso na época dos padres Silvio e também do padre Geomar. Com a vinda da minha pessoa para cá, então nós tivemos já um dízimo autônomo. Eu me recordo que quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi a construção do nicho de Nossa Senhora. Depois nós vimos a questão da energia solar, o ar-condicionado, a compra da pia batismal, que também era uma necessidade, já que nós iríamos celebrar o batismo, nós tínhamos que fazer com dignidade. Então nós compramos a pia batismal, reformamos a capela do Santíssimo, compramos também o altar, o ambão, compramos os bancos, limpamos o chão da igreja, enfim, entre tantas outras melhorias e, é claro, agora, há pouco tempo, a implantação do ar-condicionado e da reforma também das salas de catequese. Vamos colocar ar-condicionado, era um sonho. E agora nós já temos, assim que ele chegou, e já colocou. Eu falei, olha, um sonho concretizado, o ar-condicionado já tem. Então melhorou muito, nós ganhamos um espaço muito bom, ganhamos uma aparelhagem de som muito melhor do que a que nós tínhamos, né? E aí tudo vai melhorando e a comunidade vai aderindo às conquistas que nós vamos tendo.
com o padre aqui foi uma bênção que Deus mandou para a gente. E aí a gente teria que sair daqui para ir na Santa Luzia, para confessar, para conversar, entendeu? Então, quando o padre começou a atender, eu me recordo, né, que ainda nós estávamos iniciando, as pessoas de Votuporanga não conheciam muito bem a comunidade, então os atendimentos ainda eram bem escassos. Mas com o passar do tempo, nós tivemos atendimentos praticamente todos os dias. Hoje, com a graça de Deus, o padre atende a comunidade às terças, quartas, sextas e também aos sábados de manhã. Então, a quantidade de pessoas que buscam confissão, direção espiritual, buscam também o aconselhamento, aumentou assim, significativamente. Hoje, quando passo aqui, vejo e me lembro da estrutura que nós começamos, as dificuldades que nós tivemos durante essa caminhada, eu vejo que realmente aqui merece ser paróquia de São Francisco de Santa Clara. Quando recebi a notícia de que nós seríamos elevada à condição de paróquia, o padre ficou com certeza muito feliz, porque é um sonho realizado dessa comunidade. E poder fazer parte dessa história não tem preço, não tem dinheiro que pague. E eu penso, quando chegou essa notícia, eu fiquei pensando assim, que nesse tempo de advento, né, que é uma espera alegre, né, a espera do Senhor que vem no Natal, e também chega a notícia da elevação à paróquia, né? É uma alegria que se potencializa por todo esse trabalho de longos anos, né, de espera, né? 43 anos, né, não sei quantos anos, tentando isso, né, lutando. E agora vai se concretizar. Nossa, gratificante. Porque era um sonho e esse sonho foi realizado. Porque foi uma grande graça que a gente recebeu, né? Ficamos muito felizes, né? Fica uma alegria porque a gente está dentro do ano jubilar, né? Então, para a gente é um motivo de júbilo ainda de celebrar dentro, né? Porque o ano jubilar termina dia 28, mas a gente tem a ereção dia 20, dentro do ano jubilar. Então, a gente via mesmo como um motivo de júbilo, né? Assim, uma coisa de um presente mesmo, né? Que a gente está recebendo de Deus. Uma bênção de Deus. Tudo a gente tem uma espera e tudo a gente tem uma solução, né? E nós está premiado. Eu acho assim que hoje é uma gratidão muito grande a gente olhar para trás, ver tantas pessoas que por aqui passaram, né? Que o Padre Silvio um dia começou, tantos que já passaram por aqui, que já não estão mais entre nós, e aqueles que ainda estão, e de ver tudo isso chegar nessa feliz conclusão de paróquia. Então, é uma gratidão muito grande celebrar essa elevação à paróquia. Uma das coisas interessantes que o povo sempre fala, né? E isso mostra para nós o valor de um testemunho de vida. Assim como Jesus, né? Eu não conheci Jesus, não vi o rosto dele, nem sei qual é o timbre de voz dele, mas por conta daquilo que os apóstolos falam, que chegaram até nós, nós cremos e professamos. Eu acho muito interessante o carinho que a comunidade tem com várias pessoas que passaram pela igreja, trouxeram o seu testemunho e fazem com que a gente se torne uma comunidade de fé viva. Uma das pessoas que, assim, quando me perguntam, é a primeira pessoa que vem na minha cabeça é a Dona Cida. Não conheci, como eu disse, não sei como ela era, mas todas as pessoas me falam a respeito da fé dessa mulher. Eu queria que a minha comadre estivesse aqui para ela ver isso. Era o sonho dela. Era o sonho dela ser paróquia. Porque nós não tinha força para fazer tudo, né? Que a gente queria, né? E Deus deu, né? Com o tempo, graças a Deus. A nossa comunidade se vê, assim, bastante agraciada com o número de pessoas que trabalharam, que doaram a sua vida. Uma forma, assim, singela que nós encontramos de poder homenagear, pelo menos alguns nesse primeiro momento, era dando o nome das salas de catequese para algumas das pessoas que ali tiveram a sua vida doada e que fizeram com que a nossa comunidade chegasse até hoje. Eu costumo dizer em todas as reuniões, aquilo que nós estamos vivenciando hoje, a graça de nos tornarmos paróquia, não vem do trabalho do padre. Eu cheguei agora. Essas pessoas que plantaram, que doaram a vida, que doaram o seu suor, fazem com que a nossa comunidade seja aquilo que ela é hoje. Hoje nós temos um retrato dela lá na nossa salinha, né? Graças a Deus. E dá saudade a gente veja, né? Olha, assim, que o retrato é uma benção, né?
muita gente trabalhou para isso, né? Queria fazer memória até ao José Roberto, nosso primeiro diácono que nós tivemos aqui na paróquia de Santa Luzia e que veio para a nossa comunidade. Graças a eles a gente aprendeu muita coisa aqui, né? Inclusive a celebrar a Semana Santa, que nós nunca tínhamos celebrado na época. A gente participava da paróquia, então nós não tínhamos assim as celebrações de Semana Santa. E graças a ele nós tivemos essa graça de celebrar aqui nesse espaço a nossa Semana Santa, com todos os ritos que ela contém. O Zé Roberto é uma pessoa assim muito querida da comunidade. Ele é um amigo, sabe? Um amigo que todo mundo, o que precisasse dele, ele estava sempre presente. Não falava não para nada. Eu acho que assim, o Zé Roberto foi uma pessoa muito boa. Assim, falar dele, eu acho que não tem nem como expressar. É uma pessoa nota 10. Tanto no lado pessoal dele, como no lado dele de diácono. Uma pessoa maravilhosa. Ele era mais presente assim no meio da gente, ele nos ajudava muito. E o que mais assim eu recordo do Zé Roberto é a alegria dele. Sempre naquela alegria contagiante com a gente, não tinha tempo ruim e sempre presente no meio da gente. Então isso foi muito legal com o Zé Roberto, nos ajudou muito. E é claro que eu não posso deixar de esquecer das pessoas que hoje ainda estão junto conosco e aquelas também que fizeram parte e hoje não estão mais, porque cada uma delas plantou aquela semente do reino de Deus. Hoje, se somos uma paróquia, é graças ao trabalho de cada uma delas. Se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Valeu a pena. Sempre vale a pena, né? Com Deus a gente sempre vale a pena. A gente nunca fica assim esquecida, né? Faria tudo de novo se eu tivesse força. A gente vai olhando para trás e trazendo para o presente um período de gratidão, né? Uma comunidade que foi crescendo, caminhando, às vezes errando, às vezes acertando, como é próprio de toda a comunidade, é próprio do ser humano, inclusive, né? E a gente foi construindo tudo isso e a gratidão. Eu tenho um sonho para a comunidade São Francisco Santa Clara: criar uma comunidade vocacional e que dê cada vez mais santos para a igreja. Eu me recordo que quando eu era criança, o padre da minha paróquia de origem, ele dizia que uma paróquia, uma comunidade que não gera vocações é igual a um casal que decide não ter filhos. E a nossa comunidade já é uma comunidade vocacional. Nós temos o fruto do padre Edivando, da Arquidiocese de São José do Rio Preto, que vai estar presente na missa conosco. Mas também temos o seminarista Diego, no 2º ano de filosofia, e o Luiz Carlos, que com a graça de Deus, no ano de 2026, se torna então mais um propedêutico. E temos tantas outras vocações que surgem cada vez mais, né? Nós temos acólitos, temos crianças que têm o desejo de ser padre e com certeza, para mim, como padre, isso não tem preço também. Agora a gente sonha a gente olha para trás e fala, nossa, não tinha nada, né? Olha o jeito que está agora, que bacana que é. E a gente quer mais. Um dos momentos mais marcantes, acredito que para a nossa comunidade, foi o dia em que, na primeira noite do pastel, né, a primeira noite de Santa Clara, nós convidamos o Padre Silvio para poder fazer parte daquele momento. E ele mesmo, debilitado por conta da doença, a recebeu com uma alegria muito grande, e era uma das coisas que me chamava muita atenção no Padre Silvio, essa alegria e disponibilidade. Então ele veio, né, lá de São José do Rio Preto, celebrou a missa conosco, e foi assim, acolhido com muito carinho pela nossa comunidade, né? As pessoas que sempre tiveram o Padre Silvio como um pai e um pastor vieram, participaram da missa e perceberam o quanto que ele ama e amava, né? Amava e ama essa nossa comunidade, e com certeza lá do céu ele intercede por cada um de nós. E o que me marcou muito naquela missa é que depois da missa, lá na sacristia, ele tirou a casula e deu essa casula para mim, que eu tenho guardado até hoje, e todo o tempo comum faço questão de utilizar. E uma das formas de homenagear o Padre Silvio foi dedicando a ele o nosso centro catequético.
é aquilo que eu costumo dizer. Ele carpiu o lote para que hoje eu pudesse vir aqui e construir. Então, ao Padre Silvio, a nossa eterna gratidão, a nossa eterna oração. Bom, falar do meu tio, Padre Silvio, é uma honra, mas também uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que a melhor forma que eu posso definir a sua participação na história, nesse momento, né, em que a Capela São Francisco Santa Clara passa, né, se torna paróquia, é realmente a definição que eu sempre encontrei para ele, que eu falo que ele foi um empreendedor de Deus, ousado, sempre buscou e não mediu esforços para levar a palavra de Deus, o amor de Deus, a diversas comunidades, a diversos bairros. Então, as lembranças que eu tenho, acredito que na minha infância, bairro das Paineiras, né? Hoje Paróquia Bom Jesus, a própria Capela São Francisco Santa Clara, Capela Santos Reis, e tantas outras comunidades onde ele esteve, onde ele realmente, né, levou todo aquele carisma, todo aquele amor para que as pessoas tivessem esse acesso à palavra de Deus mais próximos de suas casas, de suas comunidades, de seus bairros. Então, acredito que ele deixa, né, a sua participação nessa história, tendo desbravado, tendo iniciado essas comunidades, em especial a comunidade São Francisco Santa Clara, que hoje, né, celebra essa data tão especial por realmente se tornar uma paróquia. E então, uma honra relembrar, ter essa responsabilidade, né, de representar a nossa família para falar dele. Este homem que foi um grande pastor, mas, como eu disse, um grande empreendedor de Deus. A mensagem que eu deixo para a comunidade São Francisco e Santa Clara é a mesma que Jesus Cristo deixou para todos nós, né? Sede santos como o vosso Pai do céu também é santo. Nós conseguimos atingir isso, todo o trabalho, desde aqueles que começaram lá no início até aqueles que virão posteriormente, vai ter valido a pena. Com a graça de Deus, como eu falo nas missas, né? A gente um dia se encontra no céu e fala: você era lá da comunidade São Francisco, né? Agora a paróquia São Francisco e Santa Clara. A todos os nossos irmãos e irmãs que trabalharam, que trabalham e que vão trabalhar na nossa paróquia, eu deixo o meu muito obrigado. Vai valer a pena um dia nos encontrarmos no céu. Deus abençoe cada um de vocês. Me deste um tesouro, brilha mais do que o sol. Não, ninguém mais o levará, porque está dentro de mim. Nada era o que eu tinha, com nada passou, tudo deixei porque não me falava
cerca de ti. Tu és meu grande tesouro. Tu que me deste o amor. Vivo e sempre encontro no amor a alegria de me libertar. Já em ti me perdi. Minha vida te dei, mas eu sei que a reencontrarei lá onde está meu tesouro, lá onde está meu tesouro. Onde está